Olá pessoal, meu nome é Joelson Santos, sou engenheiro agrônomo e mestrando em engenharia agrícola, né? E hoje eu vou explicar para vocês, demonstrar como se faz a curva de retenção de água no solo, certo? Essa curva ela é muito importante, né? Principalmente no manejo de irrigação, né? Uma vez que ela expressa a energia necessária, né? A energia com que a água ela fica retida nos poros do solo, certo? Então, no solo existem diferentes diâmetros de poros e esses diferentes diâmetros fazem com que a água fique retida em diferentes forças, né, em diferentes energias de retenção. E a curva ela faz essa demonstração, né, do quanto de água fica retida em determinadas tensões existidas no solo, certo? Bom, para se fazer a curva de retenção, nós precisamos inicialmente de uma amostragem de solo de maneira indeformada, né? Ou seja, que mantenha a estrutura desse solo, certo? Bom, para isso, muitas das vezes é utilizada a amostragem baseada no anel volumétrico, né? Que é basicamente um anel, como esse daqui, que eu estou segurando, em que ele é cravejado, né, no solo, de maneira a não modificar a sua estrutura, certo? Na profundidade desejada. Então, se a gente quer saber a retenção de água, né, a curva de retenção de 0 a 20, então a gente craveja, né, numa profundidade intermediária nesse intervalo de 0 a 20. Se for de 20 a 40, a mesma coisa, certo? Então, com o solo dentro do anel, né, ele vai estar ocupando todo o volume do anel, então o volume do anel corresponderá ao volume de solo que estará presente aqui na amostra, certo? Esse solo ele deverá ser levado ao laboratório, saturado, né, com água. Então nós podemos colocar esses anéis, né, em bacias contendo água, né, como está demonstrado aqui nesse experimento, certo? Saturado. Após a saturação, né, quando a água ela subir por capilaridade até a superfície do solo, então a gente coloca mais ou menos 2/3 da altura do anel, né, preenchido por água na bacia, certo? A água vem subindo por capilaridade até a saturação, ou seja, todos os poros vão estar preenchidos por água, ok? Bom, quando os poros estão todos preenchidos por água, a tensão, né, a energia com que essa água vai estar no solo, ou seja, os solos vão estar retendo essa água, é zero, né, se estiver saturado, certo? A partir disso, nós vamos submeter agora a diferentes pressões, né, pressões, na verdade, crescentes, para a gente conhecer, né, o volume de água que fica remanescente, né, no solo depois de submetidas a essas pressões. Primeiramente, nós temos alguns dos equipamentos utilizados para pressões, né, de 0 a 10 kPa, né, essa é a unidade usual, kilopascal, kPa, a mesa de tensão, certo? Ela vai medir tensões de 0 até 10 kPa. Acima disso, ela não tem mais uma certa confiabilidade, certo? Então, esse anel será submetido à mesa de tensão que a gente coloca aqui nessa mesa, né, em que o princípio de funcionamento dela é de tubos conectados, né? Então, nós colocamos essa amostra dentro da mesa de tensão e regulamos aqui a tensão até, normalmente a gente utiliza 6 kPa, que representa a tensão com que a água dos macroporos será totalmente retirada, certo? E também a de 10 kPa, ok? Bom, depois de submetida nas tensões de 6, pesada as amostras, né? Ou seja, a amostra vai estar úmida, a gente levou para a balança, né? Voltou aqui com o mesmo anel, certo? Agora a gente regulou para a pressão de 10 kPa. Então nós vamos agora levar essa amostra para a balança, certo? Pesar novamente essas amostras, então a gente já tem o peso de água mais solo na pressão de 6 e o peso de água mais solo na pressão de 10 kPa. Bom, pessoal, então feita as tensões na de 6 kPa, né, e na de 10 kPa lá na mesa de tensão, né, nós podemos agora partir para uma outra metodologia, né, que aí essa metodologia aqui do extrator de Richter, ele vai extrair, né, a água no solo em tensões maiores, né? Então lá na mesa de tensão a gente não consegue extrair essas tensões maiores, então a gente tem que lançar mão desse extrator aqui, certo? Ele tem um princípio básico de como se fosse uma panela de pressão, inclusive ele
comumente chamado de panela de pressão, certo? Como é que é feito? Nesse caso, o correto seria fazer, né, pegar a mesma situação, o anel saturado, a amostra de solo, né, no anel saturado, certo? Ou seja, no maior volume de água, certo? Nos poros, colocar nessa placa porosa, né, uma placa de cerâmica porosa. Essa placa ela precisa estar saturada também para manter, né, um fluxo de água, ou seja, não haver ar, né, dentro nos poros dessa placa e também na amostra, certo? Então, normalmente se coloca antes, né, de se fazer, de levar para a panela de pressão, a gente coloca essa placa 24 horas antes na água para ela saturar, ou seja, entrar, preencher completamente com água, certo? A gente vem, vamos supor, né, que aqui seja o nosso anel, né, com uma amostra, certo? A gente vem, coloca no anel saturado também, né, e leva esse conjunto aqui, né, ambos saturado, para a mesa de tensão, certo? Para a mesa de tensão. Na mesa de tensão, nós vamos agora submeter ela também a diferentes tensões, a diferentes pressões, na verdade. Agora, o princípio não é o de sucção como a da mesa de tensão. Agora, nessa panela de pressão, o princípio é pressão, certo? Ou seja, vamos submeter uma pressão aqui e essa pressão fará com que expulse a água, né, retida naqueles poros, em que ela estará retida uma menor tensão àquela que a gente submeter, certo? Por exemplo, vamos aqui imaginar que a gente vai submeter uma pressão de 30 kPa, certo? Então, água que está nos poros retida a uma pressão menor do que 30 kPa, ela será toda expulsa, né? Nesse caso aqui. Para isso, nós vamos fechar e conectar o dreno da placa porosa a esses tubozinhos de saída, né? Então é por aqui que a gente vai ver a saída da água, certo? Aqui nós normalmente colocamos um recipiente que vai coletar essa água, certo? E aqui estão os parafusos. Veja que os parafusos eles são bem robustos, né? Então por isso que a gente vai submeter a pressões altíssimas, né? E é justamente essas pressões que a água vai estar retida no solo, ok? Colocamos a tampa, né? Colocamos a tampa aqui e vamos apertar, né? Apertar aqui todos os parafusos, né? E feito o aperto aqui nos parafusos, a gente vem e regula aqui essas válvulas, certo? Até o manômetro marcar a pressão que a gente deseja, certo? Bom, existe, né? Vou abrir um parênteses aqui, existem pressões, né? E placas também que são específicas para determinadas pressões, certo? Ou seja, tem placas porosas que tem sua estrutura de poros adaptada a determinada pressão, né? Então, você tem que se atentar a isso. Se eu vou submeter uma pressão de 30 kPa, eu tenho que pegar uma placa que tenha, né, na sua fabricação ali, recomendação para 30 kPa, certo? Joel, se eu não tenho uma placa de 30 kPa, né? Eu tenho uma placa de, sei lá, de 100 kPa, certo? Com especificação para 100 kPa. Ela vai fazer um processo? Vai, só que vai demorar um pouco mais, né, para expulsar toda essa água, porque o diâmetro de poros naquela placa é menor, né? Com isso, a água que vai sair, né, ou sendo expulsa, ela vai demorar um pouco mais, né, até o equilíbrio, né? Quando é que a gente encontra o equilíbrio? Quando a gente percebe que aqui, né, nesse dreno aqui não está mais saindo nenhum volume de água, certo? Então ela entrou em equilíbrio, né, na pressão que a gente submeteu, certo? Que é justamente a pressão em que a água vai estar retida no solo, ok? Bom, feito isso, né, digamos que a gente entrou em equilíbrio, a gente alivia a pressão aqui, volta a zero, né, tira da mesa, da panela de pressão, certo? A nossa amostra, e leva para a estufa. Leva para a estufa aqui. Pronto, vamos ter o peso leva para a estufa não, desculpa, leva para a balança, certo? Vamos ter o peso da amostra única, naquela tensão que a gente submeteu, certo? E depois leva esse material para a estufa, né? E a gente tem agora o peso da massa úmida, né, de solo, e o peso da massa seca. Com essa diferença a gente consegue encontrar o volume de água que estava retida naquela tensão naquela pressão que a gente submeteu, certo? Só um parênteses aqui, que em pressões altíssimas, né, nós temos
algumas panelas mais robustas, né? Como essa daqui, né, que ela em sua composição, ela tem algumas, o princípio é o mesmo, entretanto, né, na sua fabricação, ela é um pouquinho mais elaborada, certo? Porque os parafusos são maiores, né? A espessura do aço também é maior para aguentar maiores pressões, que no caso é de 500 a 1500 kPa, certo? Olá pessoal, estou aqui na segunda parte desse vídeo, né, em que agora nós vamos pegar os valores obtidos em laboratório e transformar isso, né, num modelo matemático que possa nos estimar valores de umidade a partir da tensão de água no solo, certo? De qualquer tensão de água no solo, ok? Bom, antes da gente iniciar essa etapa, eu queria fazer um breve comentário, né, sobre a metodologia do extrator de Richter, em que alguns laboratórios, eles, ao invés de utilizar uma amostra indeformada, ou seja, que mantém a estrutura desse solo, eles acabam por utilizar uma amostra deformada na determinação pelo extrator, certo? E muitas das vezes eles utilizam isso justamente por conta da dificuldade em receber do produtor, né, ou de algum técnico, enfim, uma amostra indeformada, né? Eles só recebem a amostra, é mais fácil para eles receber a amostra deformada, então eles acabam por fazer, né, o laboratorista acaba por fazer a curva, né, determinar a umidade, na verdade, a partir de amostra deformada. De que maneira que é feito isso, né? Normalmente, eles passam esse solo, né, em uma peneira, certo? De 2 milímetros, para ficar só a terra fina, certo? E ao invés, na etapa, né, que se colocaria a placa porosa em cima da placa, o anel, né, eles vão e colocam um anel de borracha, certo? De espessura mais fina do que o cilindro. E nesse anel de borracha, eles vão e colocam o solo deformado ali dentro, certo? De maneira que ele fique preenchendo todo o anel, ok? Feito isso, eles vão e saturam todo esse conjunto, né? A placa porosa e o solo que está contido ali no anel, né? Satura bem, né? Normalmente deixa por 24 horas na bacia. E após isso, segue todo o procedimento que eu demonstrei lá no laboratório, né? Submete aquele conjunto ali ao extrator, né? E só retira ele quando cessa-se a drenagem de água, né? Que, na verdade, é quando entra-se em equilíbrio, né? Na tensão desejada, certo? Bom, dessa maneira, a determinação da curva de retenção, ela não está levando em consideração a, a estrutura do solo, né? E nós sabemos que a estrutura tem sim influência na retenção de água no solo, certo? Então, se vocês forem optar, né, sempre é bom, né, fazer análise de retenção de água no solo, de maneira a preservar a estrutura, né? Assim como é feito com o cilindro, né, que é cravejado no solo, ok? Bom, dito isso, vamos voltar lá para a nossa análise, certo? Ver se eu consigo projetar aqui para vocês, né? O, o Excel em que está os nossos dados, né? Vou projetar aqui a tela cheia mesmo. Bom, com esses dados aqui, né, que foram obtidos em laboratório, nós temos a tensão que a gente submeteu. Então, lembramos que na mesa de tensão, né, a gente determinou apenas a tensão de 6 e a de 10, certo? E no extrator, né, nós determinamos as tensões a partir de 10, né, que nesse caso foi 30, 60, 100 e 1.500 kPa. Ok? Aí nós temos o peso do solo, né, após sair desses equipamentos, né, e depois, logo após, o peso do solo após a estufa, né. Feito isso, daí nós temos a massa de solo seco e a massa de água, certo? Fazendo a relação massa de água sobre a massa de solo seco, né, massa de água que está aqui sobre a massa de solo seco, nós temos a umidade, né, a umidade em base de massa, certo? Para nós determinarmos a unidade em base de volume, é só multiplicar pela densidade do solo, ok? Nesse caso está aqui, expressa em azul, ok? Bom, nós temos aqui agora, né, valores de umidade para cada tensão de água que foi submetida àquele solo. Com isso, nós entramos aqui agora, né, no Excel e pedimos aqui que ele projete, né, um gráfico. Eu vou selecionar aqui o gráfico de dispersão, vou colocar aqui o título dos eixos, né? No eixo X,
eu quero que ele me dê a tensão, né, que é os dados de entrada, e no eixo Y, a umidade. Pronto. Vou excluir essas linhas aqui, para diminuir a poluição do gráfico, certo? Bom, feito isso, eu seleciono aqui os pontos e vou pedir a linha de tendência, né? E aqui eu vou pedir, né, o modelo que melhor se ajusta, que nesse caso é potência, certo? Bom, feito isso, agora eu vou pedir para projetar a equação do gráfico e o nosso R, né? Vou dar entrar aqui, deixar mais visível, né? E aqui nós temos, né, a equação que representa a curva de retenção. Então, na verdade, aqui seria a CRAS, né? Curva de retenção de água no solo, certo? E o fator de correlação, né? Se nós entramos aqui com o valor de tensão que esse solo ele é submetido, nós conseguimos, então, encontrar um valor de umidade, certo? E isso, né, com a correlação de 90%, ok? Então, essa é a maneira que pode ser feita a curva de retenção, ok? E também existe uma metodologia, né, em que essa curva de retenção ela é feita pelo modelo de Wang-Nutt, que normalmente, né, é o que nós encontramos com mais frequência. Por quê? Porque esse modelo ele tem melhores ajustes, certo? E como que é feito isso daí? Para isso, nós precisamos de um programa computacional, né, que possa fazer essa modelagem, né? Ele vai pegar valores, né, substituir ali e encontrar, né, uma equação que melhor se ajusta a modelos, né, parâmetros, na verdade, que melhor se ajuste a essa condição que a gente está fornecendo a ele, né? Esses valores aqui de entrada e saída, ok? Então, o programa que eu vou utilizar, vou projetar aqui para vocês, esse programa, ele foi desenvolvido pelo próprio grupo do professor Wang-Nutt, certo? E ele nos estima aqui, né, com uma certa precisão, os nossos parâmetros, né, para a curva de retenção, certo? Vou dar um nome aqui para esse projeto, eu vou chamar de gravação, certo? Ok. E aí agora é só a gente seguir o passo a passo, né? Vou pedir aqui, né, a retention, data one, próximo, esses parâmetros aqui de unidades, né? De unidades. Não vou mexer, não precisa mexer. Né? O número máximo de iterações também não, né? 50, 50. Próxima. O modelo que a gente vai fazer é o modelo de Wang-Nutt, né? Lembra que lá o M do modelo é 1 menos 1 sobre M, né? Com aqui a restrição de Moalen, certo? Selecionado aqui esse modelo. Eu vou também definir o número de valores que a gente vai entrar, que é 6. E, ok. Bom, feito isso, ele pede aqui para a gente entrar, né, com uma estimativa do nosso solo, né, baseado na textura do solo. Vou selecionar qualquer um aqui, né? Próximo. E aqui ele está pedindo que eu entre com os valores, né, de pressão e o θ, né, a umidade. Eu pedi 6, né? Foram justamente os pontos que eu peguei lá no laboratório. Vou pegar aqui no meu Excel esses pontos, né? Copiar e levar lá para o nosso. Colar aqui. Vou pegar lá também os pontos de umidade e vou colar aqui, certo? Essa coluna aqui a gente não precisa preencher. Ok. Ok. Vou pressionar Enter. Pronto. E aqui, né, nesse lado de dessa aba, nós temos aqui o gráfico, certo? Do nosso modelo, ok? E fecho aqui, abro esse outro aqui, nós temos aqui agora os resultados, ok? Eu vou aqui embaixo, onde me interessa, e nós temos aqui, ó, os nossos parâmetros, né? O θr, que eu já havia dito, o θs, né? O alfa e o m, certo? O m é o único valor aí que não está expresso nesse resultado. O m, né? Ele é determinado pelaquela equação lá, né? M é igual a 1 menos 1 sobre n, né? 1 sobre esse valor aqui nesse caso, né?
Bom, com esses valores em mão, agora nós aplicamos ao modelo de Wang-Knut, né, que foi expresso lá no Excel, né, e para cada valor de tensão que nós entramos, ele nos dá um valor de unidade, certo? E com isso, né, com um R aqui, né, lembra lá que o R nosso no Excel era de 0,90, esse R aqui é de 0,99, né, muito alto, né? Então, normalmente o modelo de Wang-Knut, ele nos dá, né, uma, um, uma representatividade, né, uma correlação, na verdade, muito alta, certo? E é basicamente isso que eu queria apresentar para vocês, certo? Muito obrigado e até uma próxima.